Ô glória! Ô glória! Meus irmãos, graça e paz seja sobre a vossa vida, que sejam nessa oportunidade todos bem-vindos às nossas redes sociais, ao nosso momento em que nos reunimos para compartilhar convosco uma porção da palavra de Deus. E quero hoje, nesta oportunidade, trazer uma palavra voltada aos moços, né? Voltada aos moços. Então, se você tem um amigo jovem, né, um amigo adolescente, compartilhe essa live para ele. Tá? Então, você vai nos ajudar a compartilhar a mensagem da palavra de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus, ama as coisas do Senhor Deus. Quem é de Deus, ama ouvir a palavra de Deus. E eu queria trazer hoje, uma palavra voltada para os jovens, trazer alguns conselhos bíblicos extraídos da mesma para os jovens dos nossos dias. Né? A Bíblia, ela exalta o jovem. Né? A Bíblia, ela tem um olhar todo carinhoso para os jovens. Você percebe em 1 João, que João, ele escreve direcionado aos jovens cristãos da sua época, jovens que decidiram seguir a Jesus, permanecer em Jesus. Então você vai perceber que João, ele tem um carinho todo especial para com jovens. 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 14, que diz assim: Filhinhos, escrevi a vocês porque conheci o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Então compreenda e entenda, né? João, ele declara, né, na sua escrita, né, uma particularidade direcionada aos jovens. Então você percebe que aqui ele coloca algumas qualidades inerentes de Cristo nos jovens, né? E algumas qualidades dos jovens, por permanecerem em Cristo e suportarem as provações e as perseguições, né, da sua época vigente. Então você vai perceber que ele diz: jovem, vocês são fortes. Fortes por quê? Porque nesta época a igreja estava sendo perseguida, né? Perseguida. Mas você observa que esses jovens tinham um fundamento em Cristo Jesus. Eles não negavam a sua fé, porque eles tinham raiz e estrutura, tá? Na palavra de Cristo Jesus. Jovem, vocês são fortes. Por quê? Porque a palavra de Deus está em vocês.
e pela palavra de Deus estar em vocês e permanecer em vocês, tá? Vocês já venceram o maligno. Tá? O maligno não os toca, o maligno não tem poder sobre a vida de vocês. Por quê? Porque vocês estão na palavra e a palavra de Deus permanece em vocês. Isso os torna fortes, tá? Como uma muralha. O inimigo não consegue derrubar. Oh, glória a Jesus! Oh, glória! Então, isto aqui é importante, irmãos. O inferno não tem poder contra uma vida que é fiel aos princípios e aos valores de Cristo Jesus e da sua palavra. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nós gostaríamos hoje de trazer uma palavra, voltada aos jovens. Fique conosco, permaneça conosco, tá? Que Deus, Ele vai falar com você, vai falar conosco nessa oportunidade. Né? Se possível, curta, compartilhe, né? Nos ajude a alcançar as metas para que a página cresça e tenha mais alcance. Quando formos abrir live, né, a plataforma ela envie convites, tá bom, irmãos? Isso depende da nossa interação e da vossa contribuição na live. Glória a Jesus. Eu queria convidar vocês para abrirem as suas Bíblias em Tito, capítulo de número 2, versículo de número 6. Tito, capítulo de número 2, versículo de número 6, que diz assim: exorta semelhantemente os jovens, para que sejam moderados. Exorta, tá? Semelhantemente os jovens, para que sejam moderados, né? Então, é interessante aqui, Paulo ele escreve a Tito, né? Ele o constituiu sobre a igreja de Creta, para que ele colocasse as coisas que estavam fora do lugar, no lugar. Colocar as coisas em boa ordem. Então você percebe que há diversos conselhos de Paulo a Tito, né, concernente a todos os que congregavam ali na reunião do culto. Então você observa que ele tem uma direção às mulheres, aos homens, aos anciãos, aos jovens, né? Paulo disse: exorta-os para que sejam moderados, tá? Para que tenham equilíbrio na sua vida cristã. Bendito seja o nome do Senhor. Então, você vai perceber, tá? Você vai perceber que é um conselho que Paulo dá a Tito acerca dos jovens. Então a gente vai perceber, irmãos, que o jovem, o cristão, ele precisa ter compromisso sério com Deus, tá? O nosso relacionamento com Deus, ele é sério, ele precisa ser sério, tá? Ele precisa ter critérios. E esses critérios de Cristo que é imposto sobre a nossa vida precisa estar alinhado, tá? Ele precisa estar alinhado. A minha vida, a sua vida precisa estar alinhada com os critérios de Cristo Jesus. Então eu preciso ter um compromisso sério com Deus, tá? Com Deus. Então isso é fundamental para a nossa vida cristã, para a vida de um jovem que serve ao Senhor Jesus. Ter compromisso, tá? E esse compromisso precisa ser sério, tá? O compromisso com Deus, ele é demonstrado através da nossa fé. Ele é demonstrado através da sua fé, da sua confiança no Senhor Deus, tá?
e do seu modo de vida, tá? Do seu modo de viver em Cristo Jesus. Tá? Então a gente vai perceber que a leitura constante das Sagradas Escrituras, uma vida de oração, tá? O prazer pelos momentos de culto, eles precisam ser, tá? Reais na nossa vida, tá, irmãos? O bom testemunho diante de Deus e da igreja e do mundo, tá? Precisam ser vigentes. O mundo precisa olhar para a minha vida, precisa olhar para a vida de um jovem que serve ao Senhor e ver Cristo Jesus. Nós não temos nenhum relacionamento amoroso com o mundo. Aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Quem ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Tá? O amor do Pai não está no mundo. O amor do Pai está na vida daquele que tem compromisso com a sua palavra. Tá? Então a gente precisa compreender e entender que o nosso testemunho precisa falar, precisa ser visto, sem abrirmos os nossos lábios. Foi Spurgeon, né, que disse: fale, pregue, tá? Mostre Cristo Jesus. Se possível, use palavras. Tá? Então a gente precisa entender, irmãos, que quem governa a igreja, o cristão, o servo fiel ao Senhor, é Deus, é Cristo, é o Espírito Santo. Mas quem governa o mundo é o Deus deste século. É Satanás. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus deste século cega o entendimento dos homens incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então, toda a essência que o mundo emana vem do governo de Satanás, que os governa, mergulhando eles, tá? Mergulhando eles em toda a plenitude do sentimento da carne, dos desejos, dos apetites da natureza da carne. Tá? A igreja de Cristo, o cristão que é fiel ao Senhor, não, irmãos. Tá? Você vai observar que o prazer do cristão está na palavra, está na oração, está nos momentos de culto, porque ele tem prazer em se reunir em koinonia, em comunhão com os irmãos, para juntos prestar um culto racional, oferecer o seu corpo em sacrifício vivo, para que experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, um bom testemunho do cristão diante de Deus, diante da igreja, diante do mundo, tá? A obediência a Deus e a sua palavra, a fidelidade às doutrinas bíblicas, tá? O respeito e obediência aos pais e aos superiores, elas precisam ser no Senhor. Então eu preciso obedecer aos meus pais, eu preciso obedecer ao meu pastor, tá? Como se eu estivesse obedecendo ao próprio Cristo Jesus. É uma recomendação, tá? E um critério da palavra de Deus. Abra comigo a Bíblia em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 1. Diz assim, ó: vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então eu preciso entender, Pai do Senhor, pastor Juarez, é uma honra ter o Senhor aqui. Glória a Jesus. Eu preciso entender, tá, que a minha obediência é no Senhor. Então eu como filho, eu como ovelha, tá? Eu como cristão, eu preciso honrar a liderança, honrar os meus pais,
tá? Honrá-los como eu estivesse honrando o próprio Senhor. Isso é gerado, irmãos, pelo temor. Todo cristão que ele é fiel e ele é obediente ao Senhor, ele tem temor no seu coração, tá? Ele tem temor. O temor é ter respeito aos critérios exigidos de Deus para que nós possamos andar nele. Então, o cristão que tem temor, tá? Ele, antes de agir, ele pensa, ele raciocina se a atitude, a fala, a ação que ele vai ter vai ferir princípios de Deus na sua vida, vai quebrar mandamentos do Senhor na sua vida. Tá? Então, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 12, diz assim, 1 Tessalonicenses 5, 12, tá? E rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Então, olha a recomendação de Paulo, irmãos. Olha o conselho de Paulo. E rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham no Senhor. Tá? Eu posso usar essa referência sem quebrar o princípio dela, tá? Que os nossos pais, eles trabalham em prol do crescimento e do desenvolvimento das nossas vidas, para nos apresentar à sociedade como homens que tenham caráter, honra, princípios e valores. Então devemos reconhecer o que os nossos pais faz por nós. Isso chama-se um princípio de honra, né? Honra o teu pai e a tua mãe para que os seus dias sejam prolongados sobre a terra. Então a gente vai perceber que isto aqui, irmãos, é princípio de Deus. Se eu honro de fato o meu pai e a minha mãe, os meus dias serão prolongados. Isto é uma promessa de Deus sobre aqueles que retêm na sua vida o princípio de honra, tá? O princípio de obediência. Então, Paulo exclama, né? Rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Isto aqui mostra o valor da admoestação. Quando você vê um pastor, irmão, pregando Bíblia, tá? Bíblia, porque a palavra de Deus que não nos confronta, ela pode ser chamada de qualquer coisa, menos da palavra que vem da parte do Senhor. Ela nos confronta para despertar a nossa consciência e fazermos um autoexame na nossa vida, para que nós possamos, a cada dia, estarmos sendo moldados e transformados pelo Senhor nosso Deus. Pelo Senhor nosso Deus. Então, tudo isso ilustra o alcance do compromisso, tá? Com a alegria, com a coragem, com a determinação e com a ousadia, tá? Com a ousadia, tá? Que o jovem, que o cristão verdadeiro tem, de fato, este compromisso com Cristo Jesus. Ele está em Cristo e Cristo está nele. E quando esse princípio ele está vigente na nossa vida, ele é visto, ele é contemplado, tá? Em nós. Oh, glória a Jesus! Você vai perceber compromisso, você vai perceber alegria, você vai perceber coragem, você vai perceber determinação, você vai perceber ousadia na vida daquele que de fato tem compromisso com Cristo Jesus. Que tipo de jovem você está sendo? Que tipo de cristão você está sendo? Oh, glória a Jesus! É verdade que as barreiras são muitas, irmãos. Obstáculos são muitos. É impossível viver uma vida cristã sem barreiras, sem obstáculos. É impossível viver uma vida cristã sem provações, sem aflições, né? É impossível. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas a palavra do bom mestre diz: tendes bom ânimo.
tendes bom ânimo. Ô glória, ô glória, né? Então, a palavra de Deus diz: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Eu vou repetir novamente, porque aqui tem uma iluminação dentro daquilo que já frisamos. Maior é aquele que está em vós. Quem é que está em você? Quem é que habita em você? Quem é que mora em você? O Espírito de Deus. O que habilitou o Espírito de Deus a habitar em mim? O arrependimento dos meus pecados e a minha conversão em Cristo Jesus. Tá? Me possibilitou ter comunhão e relacionamento com o Espírito Santo que habita em mim, que sou templo e morada do Espírito de Deus. Então, maior é o Senhor que habita em mim, maior é Cristo Jesus que habita em mim do que aquele que está no mundo. O espírito maligno, tá? O diabo, tá? Ele seduz o mundo, ele governa o mundo, mas quem governa a igreja é Cristo Jesus. É o Espírito de Deus, o amigo do noivo. Oh, glória a Jesus. Então ele é maior do que aquele que está no mundo. Então você vê aqui, irmãos, a importância de nós termos um compromisso sério com Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Deus, ele é fiel. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Falando o Senhor Deus, não cumprirá. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Deus, ele é fidedigno. E nós precisamos ser fiel ao Senhor Deus e termos compromisso verdadeiro com ele, porque isto é fundamental para a vida do cristão e do jovem cristão que está em Cristo Jesus. Segundo ponto, segundo conselho aqui que a gente percebe, tá? É que nós devemos ter cuidado com os amigos. Nós devemos ter cuidado com os amigos. Precisamos ter cuidado com os amigos. Tá? Então perceba o segundo conselho, ter cuidado com os amigos. Eu te pergunto, quem é o seu amigo? Quem são os seus amigos ou aqueles que você tem como amigos? Você precisa ter um critério. Que critério é esse? Cuidado. Tá? Eu gosto das palavras do pastor J.C. Riley, tá? Que escrevendo aos jovens, ele exorta, tá? Nunca ter como amigo íntimo alguém que não seja amigo de Deus. Nunca tenha como amigo íntimo alguém que de fato não seja amigo de Deus. Eu preciso ter como amigo íntimo alguém que é amigo íntimo de Deus. Eu preciso ter um amigo, tá, que me aproxime de Deus e que me leve a conhecer ao Senhor Deus, tá? Então a gente precisa compreender e entender, tá, que J.C. Riley, ele traz esta palavra, tá? Ele traz esta palavra e ele exorta-nos também nesta oportunidade, tá? Que a gente precisa entender que o verdadeiro amigo é aquele que é amigo íntimo de Deus, que vai ter coragem de te exortar, vai ter coragem de chamar a tua atenção, ele vai ter coragem de te repreender, ele vai ter coragem de falar na sua cara quando você erra, que você está de fato errado. Este
é um amigo verdadeiro, tá? Os verdadeiros amigos são aqueles que estão ao teu lado, não pelaquilo que você pode proporcionar a eles, mas eles estão ao teu lado pelaquilo que você é, pelaquilo que você é, tá? Provérbios, abra a Bíblia, Provérbios, capítulo de número 17. Vamos para a Bíblia, irmãos. Eu amo a Bíblia, tá? Eu amo a Bíblia e a gente precisa ir para a Bíblia. Fundamental que nós estamos falando com as Escrituras Sagradas. Provérbios, capítulo 17, versículo 17 diz assim: em todo o tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce um irmão. Tá? Segui o exemplo de Davi. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Olha o conselho de Davi, concernente ao verdadeiro amigo e aqueles que ele tinha como amigo. Tá? Companheiro eu sou. Davi está dizendo que ele é companheiro, tá? De todos os que temem e dos que guardam os preceitos do Senhor. Então percebe, irmãos, que o segundo conselho, os critérios das Escrituras Sagradas, quando fala para termos cuidado com os amigos, tá? Tem fundamento, tem direção, tem orientação das Escrituras Sagradas, tá? Então perceba que Davi tinha um campo de visão e princípios para terem pessoas ao seu lado. Terem pessoas ao seu lado. Tá? Quem era este companheiro e quem era este amigo? Os que temiam ao Senhor e guardavam os preceitos do Senhor. Tá? Salmo 119, verso 63. Tá? Vamos ler Provérbios, capítulo de número 13, tá? Versículo de número 20. Diz assim: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Então, olha aqui mais um critério, mais uma direção das Escrituras. Se quisermos ser bem-sucedidos, tá? E termos boas amizades, tá? O que anda com sábios. Então, aonde eu devo estar? Com pessoas sábias, com pessoas entendidas, com pessoas que têm conhecimento, tá? Que pode me ensinar, que pode me instruir, que pode me orientar nos caminhos do Senhor nosso Deus. Mas o companheiro dos tolos será destruído. Então, aquele que anda com tolo será tolo. E este caminho é um caminho de destruição. 1 aos Coríntios, capítulo de número 15. Tá? 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 33. Diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tá? Cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com as pessoas que se dizem amigos e estão te conduzindo, tá, à discórdia, tá? Estão te conduzindo a partidarismo, tá? Estão te conduzindo a caminhos que não são caminhos que são do Senhor. Cuidado, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, tudo aquilo que você ouve que vem para corromper princípios e valores do Senhor na sua vida, irmãos, rejeita, desvia. Tá? Terceiro conselho, tá? Terceiro conselho e critério.
ser obediente aos pais ou responsáveis no Senhor, tá? Então, todo cristão, todo jovem cristão, ele é obediente aos seus pais, porque tem como critério a orientação das Escrituras, tá? E aquilo que o Senhor Jesus fala, orienta, dirige, tá? Para quê? Para que o princípio da palavra venha fluir em você e através da sua vida, tá? Nenhum jovem deve sair de casa para realizar qualquer tarefa sem a bênção e a aprovação dos pais. Todo jovem, quando sai de casa, tá? Para realizar alguma tarefa, ele deve sair debaixo da bênção e da aprovação dos seus pais. Tá? Os pais têm o direito e o dever de participar das decisões importantes na vida dos filhos. Tá? Os pais precisam ter. Isso aqui é interessante, né? Porque você recebe conselho dos mais velhos, você recebe conselho dos seus pais. E bem-aventurado é o jovem, bem-aventurado é o cristão que busca conselhos, porque na multidão de conselhos há sabedoria. Há sabedoria. Tá? Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 12. Diz assim: Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 12. Diz assim, irmãos: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor te dá. Efésios, vamos para a Bíblia, confirmar na Bíblia, tá aí fundamental o que estamos falando. Efésios, capítulo de número 6, versículo 1 ao versículo 3. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. É uma promessa de Deus, tá? E é um mandamento de Deus. Quem honra pai e mãe, os seus dias serão prolongados, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Olha aqui, irmãos, este mandamento e esta promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Agora vamos para Provérbios, capítulo de número 10, versículo de número 1. Diz assim: Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Agora eu te pergunto, você é um filho sábio ou você é um filho insensato? Porque, de fato, se você é um filho sábio, tá? Você é um filho que alegra o seu pai. Mas se você é um filho insensato, você é um filho que gera tristeza no coração da sua mãe. Tá? Provérbios 23, versículo de número 22, diz assim: ouve a teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier envelhecer. Tá? Envelhecer está dentro do padrão e do critério de obedecer
aos pais ou os responsáveis que foram constituídos sobre você. E eu preciso realizar isso como se fosse ao Senhor. Por outro lado, os pais ou responsáveis que não conhecem ao Senhor podem não compreender as decisões de um jovem cristão. Tá? Comprometido nessas situações, o jovem deve ser prudente, tá? Paciente e confiar inteiramente na ação do Senhor nosso Deus. Vamos ver o que diz 1 Pedro, para fundamentarmos o que estamos falando. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 13. Tá? Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então, concernente aos jovens, que é cristão, mas tem pais que não são cristãos, né? Porque o jovem cristão, ele aprende o princípio e os valores de Cristo na sua vida. Enquanto os pais que não são cristãos não conhecem esses princípios e valores. Só que esses valores, esses princípios serão vistos na vida do jovem cristão pelos pais, né? Pelos pais. Então, Pedro aqui está aconselhando que deve cingir os lombos, tá? Do vosso entendimento. Tá? O meu entendimento precisa estar cingido, revestido, fortalecido. Tá? E esperar inteiramente na graça. Tá? Na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Ser paciente, tá? Esperar, ou suportar, mas guardando sobre a sua vida os princípios de Cristo Jesus. Tá, irmão? Mas o que ele deve fazer? Obedecer ao Senhor. Jesus disse: aquele que ama pai, que ama mãe, irmãos, parentes, mais do que a mim, não é digno de mim. Não é digno de mim. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 12 e versículo 13 diz assim: e rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Então, logo, eu sou um jovem cristão. Meus pais não são crentes, né? Não entendem os princípios e os valores de Cristo na minha vida. Tá? Mas o que a Bíblia nos admoesta? Para valorizar, para reconhecer o cuidado. Tá? E que eu os tenha em grande estima e que eu os ame. Tá? Se eu amava antes de conhecer Jesus, conhecendo Jesus, eu preciso amar mais. Tá? Por causa da obra, por causa do princípio e do valor de honrar o pai e mãe para que os meus dias sejam prolongados. Tá bom? Obedecer no Senhor é agir sempre de forma a agradá-lo. Tá? Então a gente precisa entender que quando eu estou obedecendo, eu estou agradando ao Senhor. Lembra da exortação do Senhor, né, em relação a Saul? Melhor é obedecer do que sacrificar. A obediência, ela vai gerar a bênção e o fruto, tá, que vai ser visto na sua vida, tá, pelos seus pais. Oh, glória a Jesus. Os pais ou responsáveis não têm direito de obrigar filhos a praticarem atos pecaminosos, tá? Ou atos ímpios. Tá? Porque até então, se eu temo ao Senhor, ando nos caminhos do Senhor, eu não pratico mais o pecado. E não tem como. Tá bom, irmãos? Quarto critério e conselho de Paulo aos jovens
ter cuidado com os seus sentimentos. Tá? O jovem, o cristão, ele precisa ter cuidado com os seus sentimentos. Oh, glória a Jesus. Então, eu preciso ter cuidado com os meus sentimentos. Tá? E quanto às outras pessoas. Lembra, você tem sentimento, as outras pessoas têm sentimento. Tá? Então, o jovem ele precisa reconhecer que tem valor próprio e também que cada jovem que vê ao seu lado tem virtudes que são únicas e valiosas. Tá? Quando você olha para um colega seu, para um irmão seu, tá? Você verifica os defeitos ou você verifica as qualidades? Tá? Você tem qualidade, o seu irmão também tem qualidade. Tá? Tem qualidade. Tem qualidade. Então eu preciso me portar tendo cuidado também com o sentimento do outro. Tá? Porque se eu amo a mim mesmo, eu vou amar de fato as pessoas que estão em volta de mim. Né? Em volta de mim. Então, não zombar de ninguém. Tá? Quando você zomba de alguém, você está cuidando do sentimento de outrem? Você está cuidando do seu próprio sentimento quando você zomba de alguém? Então, não zombe de ninguém. Tá? Não fazer piadas e gracejos despreciativos. Tá? Então, a gente não pode, com o fim de ridicularizar características e atitudes pessoais de qualquer pessoa. Tá, irmãos? Então, a pessoa a gente chama pelo nome, tá? A pessoa, a gente precisa ter respeito pela pessoa que está ao nosso lado, pelas pessoas que estão próximo a nós, tá bom? Então, como eu vou ter respeito? Não zombando, não usando de piadas, não usando de gracejos depreciosos, tá? Eu não posso ridicularizar ninguém. Ter atitudes, irmãos, que venham ferir as pessoas que estão próximas a mim. Tá? De forma alguma. Fazendo isto, eu estou cuidando dos meus sentimentos. Tá? Porque quando eu firo alguém desta forma, a autodefesa de qualquer pessoa vai ser ativada. Tá? E com certeza você vai se ferir e você por ter ferido outras pessoas. Então a gente precisa ter cuidado. Como quereis que os homens vos façam, fazei-vos também a eles. Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 31. Então, como quereis que os homens vos façam? Fazei-vos também. Você gostaria de ser zombado? Você gostaria de ser ridicularizado? Você gostaria de ouvir piadas acerca de você? Tá? Que descaracterizasse o seu caráter, a sua personalidade? Tá? Eu acredito que não. Então, aquilo que quer que os homens vos façam, fazei-vos também. Então, seu uso de zombaria, de gracejos, de piada, de coisas depreciativos, eu quero que as pessoas façam comigo. A Bíblia diz que com o mesmo nível que você mede alguém, vocês serão medidos. Palavras do Senhor Jesus. Então, em nome do Senhor Jesus, cuide, tá, dos teus sentimentos. Paulo, ele disse, cuida de ti mesmo e da doutrina. Tá? Este é um conselho ao seu filho na fé, ao jovem Timóteo, um jovem obreiro. Ele diz, cuida-te de ti mesmo. Então, se eu cuidar de mim mesmo, eu vou ter respeito. Se as pessoas não me respeitarem, eu vou continuar respeitando elas. Tá? Este é o quarto conselho.
Quinto conselho: ser fiel, cumpridor dos compromissos assumidos. Todo cristão, todo jovem, ele precisa ser fiel, cumpridor dos compromissos assumidos, tá? Ser firme no comprometimento dos deveres e atitudes que agrada e honra ao Senhor Deus que ele serve. Como jovem cristão, como cristão, além de ser uma postura de grande valor para a vida íntegra e reta diante de Deus. Então você vai perceber que o cristão, o jovem cristão, ele precisa ser firme no cumprimento dos deveres e atitudes que agrada e honra a Deus. Tá? Se eu sirvo ao Senhor, eu preciso honrá-lo. Tá? Honrá-lo. Honrá-lo. Então, como cristão, irmãos, além de ser uma postura de grande valor para a vida inteira, como é bom estar do lado de pessoas que têm honra, que têm respeito, tá? Que têm equilíbrio, que têm mansidão, que têm humildade, tá? Que é fiel, cumpridor dos seus compromissos. Tá? É triste saber, irmãos, de jovens ou de qualquer outra pessoa ou de qualquer outro cristão que não gozam da confiança dos outros ao seu redor. Ser honesto, verdadeiro, tá? Sempre no seu falar. Tá? Sempre no seu falar. Eu preciso ser honesto e sempre falar o que é verdadeiro. Eu tenho um compromisso com a verdade, em viver a verdade e em transmitir a verdade. Tá? Então, Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 25, diz assim: por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Necessidade. Mateus capítulo de número 5. Mateus capítulo de número 5. Versículo de número 37. Diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Então eu te convido, tá, a ser vigilante com as suas palavras e hábitos. As palavras refletem o que está na alma. O que está na alma. Consulte Mateus capítulo de número 12. Mateus capítulo 12, versículo 34, que diz assim, ó: raça de víboras, como vos dizer boas coisas sendo maus? Então, se eu sou mau, tá, eu não tenho condições de falar coisas boas. Tá? Jesus chama eles de raça de víboras. Como podeis vos dizer coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Tá? Então precisamos falar o que agrada ao Senhor. O que tem que sair dos meus lábios? Aquilo que agrada ao Senhor. Obras de justiça, palavras retas, tá? Palavras que são fiéis, é que deve sair dos meus lábios. Aquilo que edifica, que constrói princípios e valores. Tá, irmãos?
Então, expressões chulas, pornografias, bem como palavras levianas e grosseiras não pode ser comum nos lábios de jovens cristãos. Não pode ser comum nos lábios de jovens que adoram ao Senhor. Tá? Então, Mateus capítulo 12, tá? Versículo 36 e versículo 37 diz assim, ó: mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificadas e por tuas palavras será condenado. Tá? Condenado. Então, Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 6, diz assim: que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Então, submeta-se a hábitos da palavra de Deus. É o que deve fluir, é o que deve emanar, tá? Na nossa mente, no nosso coração, tá, irmãos? É o que Paulo fala aos Colossenses, capítulo 1, versículo 6, que já chegou a vós. Chegou o quê? A mensagem do reino, a palavra de Deus. Este conhecimento já foi introduzido na vossa mente e no vosso coração, tá? Como também está em todo o mundo e já vai frutificando. É o que deve frutificar na minha mente e no meu coração, a palavra. Se o meu coração está cheio da palavra, está cheio do Espírito de Deus, então esta fonte que jorra para a vida eterna, esta fonte que jorra do meu coração, vai sair palavras que tenha bons frutos, que frutifica e que gera e constrói princípios e valores. Tá? Então, se você vê um jovem cristão, um cristão falando de pornografia, piada, tá? Palavras grosseiras, tá? Lábios levianos, como é que não está, irmãos, as trevas na vida desse jovem e desse cristão? A ausência de Deus na vida dele, a ausência da palavra, a ausência de temor de Deus na sua vida. Tá? Então eu preciso levar em conta o bom senso cristão, o equilíbrio cristão. O desejo do Senhor é que todos sejamos uma luz que reflita a sua glória no mundo. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Resplandeçam como luzeiros do mundo. Oh, glória a Deus! Mateus capítulo 5, versículo de número 6. Tá? Diz assim, ó. 5:16, perdão. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Primeiro aos Coríntios. Eu estou lendo as Escrituras para fundamentar a minha fala. Tá? Fundamentar a minha fala. Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 12. Tá? Todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser. Tá? Mas nem todas as coisas me convêm. Por que não me convém? Porque a palavra de Deus é o prumo, é o crivo. A palavra de Deus vai me orientar e vai me dizer o que é certo e o que é errado, o que eu devo fazer, o que eu não devo, o que é pecado, o que não é pecado. O que é pecado eu não pratico, eu não exerço, mas o que é obra de justiça, o que é obra de bondade, que flui do Pai das luzes, eu devo exercer e praticar. Tá? Todas as coisas me são lícitas,
mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tá? 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 23. Oh, glória a Jesus! Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Então, observe o conselho do apóstolo Paulo a nós. Tá? O cristão não pode fazer tudo, o cristão não pode estar em determinados lugares, o cristão não pode praticar determinadas coisas. Por quê? Porque fere a santidade de Deus na sua vida, fere princípios e valores do reino de Deus. Então, a gente precisa entender, irmãos, e ter bom senso, entendermos, filhinhos, se os pecadores tentarem te seduzir, não consintas. Ô glória! Sexto conselho das Escrituras aos jovens e ao cristão. Tem um namoro que agrade a Deus. Tem um namoro que agrade a Deus. Né? A gente percebe que namorar é natural. Tem um tempo. Né? Salomão, quando ele escreve Eclesiastes, no capítulo 3, diz que há tempo para tudo. Depois você abre a Eclesiastes capítulo 3 e dá uma meditada, uma refletida lá. Há tempo para tudo, né? Não coloca a carruagem na frente dos bois que não funciona. A carruagem tem que ir atrás dos bois para puxar. Tá? O cristão, o jovem cristão, ele precisa ter um namoro que agrade a Deus. Tá? Que agrade a Deus. Namorar é natural. Tá? É normal. Mas deve ser um ato que agrade ao Senhor. Então, no seu namoro, você precisa entender que Jesus precisa estar nele. Que o ato de namorar não fira os princípios e os valores do reino de Deus na sua vida. Que o ato de namorar não entristeça o Espírito de Deus em você. O namoro é uma experiência bonita e linda, tá? Bíblica. Tá? No entanto, tem que ser coerente com os ensinos da palavra de Deus. O período de namoro serve para inspirar afeto, carinho e respeito entre os namorados. Tá, irmãos? A gente precisa entender que o ato sexual, ele é para pessoas que já contraíram o matrimônio. É uma bênção, uma dádiva de Deus, mas para quem contrai o matrimônio. Fora do matrimônio é pecado. E a palavra dada a esta expressão é fornicação. Tá? O jovem deve preservar o seu corpo. Tá? Deve preservar o seu corpo, como a jovem. Tá? Ela deve preservar o seu corpo para aquele que será o seu marido ou para aquela que será a sua esposa. Deve se preservar. A virgindade na geração de hoje, né, é coisa quadrada. É coisa quadrada. Então, a mulher, a jovem e o jovem devem se preservar um para o outro. E deve guardar este princípio, porque isto é agradável ao Senhor Deus. Tá bom? Então a gente precisa entender, por outro lado, né, que longe da palavra de Deus, o namoro pode resultar em decepção, vergonha, traumas para a vida toda. Tá? Você não é bucha de laranja para andar passando de mão em mão. Tá? A jovem, ela deve se resguardar e respeitar a si mesmo. Tá? Respeitar a si mesmo como jovem também. Tá? O contexto do mundo é um, o contexto da igreja é outro. Então o jovem deve preservar-se. E o ato de namorar, existem limites. Tanto o jovem como a jovem devem impor limites nesse namoro. Porque namorar é o ato de se conhecer.
né? É o ato de se conhecer. Tá? Caráter, personalidade, temperamento. Se o jovem ou a jovem respeita os pais, respeita os amigos, como o jovem trata os seus pais, ele vai te tratar, minha jovem. Tá? Se o jovem ele bate nos pais, você vai ser saco de pancada na mão deles. Tá? Então, o jovem cristão, quando ele vai namorar, ele namora com propósito. Ele já tem um alvo, tá? Ele já tem um alvo, ele já está decidido a caminhar uma vida toda com a pessoa que está do seu lado. Tá? Então, a gente precisa entender. E precisa se observar alguns princípios. Tá? E esses princípios que eu estou falando é o princípio que agrada a Deus. Você não pode namorar por lazer, namorar por namorar. Né? Estou falando para jovens cristãos. Tá? Existe jovem na igreja que já namorou com jovem tudo. Tá? Que testemunho você está dando? Eu não posso namorar por namorar. Se eu vou namorar, é com compromisso, é com objetivo, é com foco. Tá? Namorar não é um passatempo. E o cristão precisa ser consciente e deve encarar o namoro como uma etapa importante na construção de um relacionamento duradouro e feliz. Tá? Precisa conhecer as qualidades e precisa conhecer os defeitos. Agora a pergunta é, você tem capacidade de conviver com os defeitos da pessoa que você está namorando e que quer contrair um matrimônio? Tá? Contrair o matrimônio? Essa é a pergunta que eu faço. Tá? Tá? Segundo, que a gente precisa entender é que se você tem uma chamada de Deus, ou para pregar, ou para ser um missionário, ou para ser alguém que adora a Deus com louvores, ou é um músico na casa do Senhor, você precisa entender se essa pessoa tem uma chamada, tá? Que some a sua chamada, que vai compreender, tá? O sacrifício dessa chamada. Tá? Às vezes você tem uma chamada, tá? Para pregar. Tá? Você vai entender que essa pessoa vai ficar ausente. Você tem uma chamada para pastorear. Então você tem que arrumar alguém que some a esta chamada e compreenda os sacrifícios dessa chamada. Tá? Isso precisa ser visto no namoro, porque senão você vai arrumar problemas para você. Isso também é um julgo desigual. É um julgo desigual. Aí eu congrego na Assembleia de Deus, estou namorando com a jovem da quadrangular. Não vai dar certo. Tá? Aí eu sou um jovem da Deus Amor, estou namorando com alguém da Assembleia de Deus. Não vai dar certo. Tá? Não vai dar certo. Tem que ser, tá? Pessoas que agreguem mesmo propósito. Tá? E isso cabe dentro da liturgia e das doutrinas da igreja que preside. Tá? Segundo, não namorar alguém que não serve ao Senhor. Tá? Guarde isso no coração, jovem. Você não tem condições de namorar alguém que não é crente. Alguém que não tem o mesmo princípio e valores. Né? Você pode fazer uma pesquisa de várias pessoas que eram cristãs foram namorar com descrente. Eu conheço pessoas que vivem o dano da agonia e hoje se arrependem da má escolha que fez, e fez consciente porque foi avisado, foi ensinado, foi ministrado sobre a sua vida a verdade. Julgo desigual. Como é que eu sou um jovem cristão, eu sou uma jovem cristã e vou namorar com pessoas descrentes? Você vai para o culto, a pessoa vai para o bar. Né? Você vai para o culto, a pessoa vai para as baladas. Não vai dar certo isso. Não tem como dar certo isso. Você vai
plantar sofrimento e dores na sua vida. Né? E é lamentável que tem jovens que se entregam, né, aperturbados dessa forma. Aí acaba engravidando, arrumando um problema gigantesco, tá? Consequências do pecado. Tá? Segundo aos Coríntios, vamos para a Bíblia. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 6, tá? Versículo 14 e versículo de número, até o versículo número 18, diz assim, ó: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Isso aqui quer dizer que eu, como cristão, eu devo me prender a alguém que tem o mesmo princípio, o mesmo valor, tá? É o mesmo padrão de fidelidade a Deus, mesmo nível, tá? Eu, como cristão, não posso me envolver, tá, na questão de namoro com alguém que é infiel ao Senhor, que é descrente. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Tá? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso digo: sai do meio deles, povo meu. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e vos recebereis. E eu serei para vós pai, e vos sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então perceba, meus irmãos, você é santificado, lavado, regenerado, purificado pelo sangue de Jesus e pela palavra de Deus. Como você vai se relacionar com uma pessoa que aos olhos do Senhor é impuro, não foi regenerado, não foi lavado, não foi purificado por Cristo? Não tem como dar certo. Não tem como. Tá? Então, iniciar o namoro com alguém que não tem o temor a Deus e não é uma nova criatura, pode resultar em um casamento equivocado que vai gerar dores, sofrimento, tá? E em divórcio no final. Você se distanciando de Deus por não suportar as lutas que virão sobre você. É o que acontece. É só você fazer uma pesquisa no Google ou nas redes sociais e você vai ver muitas pessoas sofrendo o dano da agonia por ter tomado um caminho torto. Tá, irmãos? Então precisa-se ter cuidado, mesmo com as pessoas que frequentam as igrejas, pois podem não ser verdadeiramente convertidas ou não levarem um relacionamento com Deus a sério. Então, se você está querendo namorar, está no tempo, então tem critérios para você encontrar esta pessoa. Tá? São pessoas que precisam ter temor e que levam, de fato, com o relacionamento com o Senhor a sérios e precisam ser fiéis ao Senhor. Tá? Terceiro, impor limites no relacionamento. Tá? Impor limites no relacionamento. Tá? O namoro moderno, tá, é seguido o padrão dos incrédulos. Está deformado. O namoro cristão, ele tem um padrão. O namoro dos incrédulos, tá, está deformado. Está deformado. Tá? Então, a intimidade sexual, as práticas que levam a uma intimidade crescente, são normais no mundo. Tá? Jovens, adolescentes, tá? Grávidas,
Esse tempo atrás, eu percebi um adolescente, acho que no máximo tem uns 12 a 13 anos, com barrigão lá pelo alto. Isso é lamentável, irmãos. Esses são os padrões amoldados pelo mundo da sociedade que está se degenerando, tá? Nas suas práticas promíscua. Tá? O namoro moderno, seguindo o padrão dos incrédulos, está deformado. Neste, a intimidade sexual ou as práticas que levam a uma intimidade crescente são normais para eles. Para a igreja, não. Por cristão, não. Por jovem cristão, não. Isso fere a santidade de Deus. Isso fere princípios e valores de Deus. Porque na igreja, jovens namoram para se conhecer e para casarem. Após o casamento, tem a bênção de Deus dentro do ato sexual. Porque tem a aprovação do pai e da mãe. De ambos. Tá? São casados ali, legalmente, e tem a bênção dos pais, tem a bênção do pastor, tem a bênção da igreja. Então tem tudo para dar certo. Tá? Mas o namoro do cristão não pode ser assim, como o namoro do mundo odierno. Tá? O aconchego excessivo e prejudicial, tá? Pois pode levar ao abrasamento. E é muito difícil que os jovens namorados abrasados não terminem por chegar no ato sexual. Coisa que é pecado diante de Deus, pois o sexo é bênção de Deus para os casados. Fora do casamento, as práticas sexuais são fontes de impureza, vergonha e pecado. É como Deus vê e contempla. Os que tais coisas fazem não agrada a Deus. Tá? Então, cuidado, que a relação sexual ela começa através do beijo. O beijo que gera o abrasamento. Tá? Que gera o abrasamento. Começa pelo beijo. Então, até nisso, precisa haver limites nesse relacionamento. Para que não se exceda. Então, não acenda fogo que você não tem capacidade de apagar. Tá? Não acenda fogo que você não tem capacidade de apagar. Tá? O termo do namoro, ele tem uma aplicação de ambos se conhecerem. Como eu já frisei aqui. Temperamento, personalidade, caráter, respeito, honra. São critérios que precisam ser vistos na vida de ambos. Tá? Fidelidade, tá? Gostos. Né? Tem jovem que não quer que a mulher trabalhe. Aí ele casa com uma mulher que tem sonho de se formar e trabalhar. Vai dar certo? Não vai. Tem mulheres que não querem gerar filhos. Aí casa com um varão, namora com um varão que quer ter uns 12 filhos. Não vai dar certo. Tudo isso precisa ser visto no namoro. Infelizmente, muitas pessoas trocam o ato de buscar conhecimento um do outro, né? Conhecimento de um do outro por beijo, por sexo. Tá? Aí eles pensam que casamento é isso, e não é. E não é. Tá? Faz parte, mas não é. Aí quebram a cara. Aí vai culpar o pai, vai culpar o pastor, vai culpar a mãe. Não. A Bíblia diz, de que se queixa o homem vivente sobre a terra? Queixe-se dos seus próprios pecados. Tá? Quarto, não usar o beijo como estímulo sexual. O beijo tem o seu lugar no namoro. Tá? É um instrumento de afeto e carinho. O beijo na face, nas mãos e até nos lábios pode ser praticado sem que o respeito, o afeto, o carinho
e a dignidade do testemunho cristão sejam atingidos e transformados em estímulo pecaminoso. Aí o jovem vai beijar a jovem e começa, né? Porque a sensibilidade da mulher está no ouvido e no toque. A sensibilidade do homem está na visão, né? E minha jovem entende, o camarada entende, sabe disso, tá? Então, a meu jovem, ela também sabe disso. Enquanto a fraqueza do homem é a visão, a fraqueza da mulher é o toque e a audição. Então, se você não colocar limites, tá? O negócio vai ficar difícil. Tá? Vai ficar difícil. Então, não estimule aquilo que você não tem capacidade de controlar. Tá? Mas o beijo ardente com corpos colados, em oculto, é inevitável, fonte de estímulo sexual. Nesse caso, o beijo desperta a lascívia e é a porta de entrada para a fornicação. Intimidade sexual só pode haver entre pessoas casadas, tá? Entre pessoas não casadas é pecado. O jovem cristão não pode seguir este modelo. Não pode. Coloca isso na tua mente. Não pode. Tá? Não pode. Seja um jovem que tenha critérios, seja um jovem que guarde os princípios, seja um jovem que sirva, que em tudo que você vai fazer, o Senhor Jesus venha receber de você como agrado, seja agradado. Glória a Deus. Adotar práticas devocionais no namoro, tá? Então, segura o conselho aí. O jovem deve conversar com Deus sobre a sua vida, orar, ler a Bíblia, frequentar os cultos e as reuniões da igreja, porque esses critérios aqui fortalecem a tua vida espiritual, tá? Desperta a tua consciência para que você possa ficar mais vigilante. Isto aqui é um zelo pela sua vida espiritual. Entenda, o jovem precisa zelar pela sua vida espiritual e não negociar, quebrando limites. Ele não pode quebrar esses limites na sua vida. Tá? Muitos jovens, quando começam a namorar, param de ir à igreja, se afastam, se isolam dos irmãos, na fé. Tá? O namoro cristão não pode ser assim. Todo pastor e todo líder de jovens, fica o conselho aqui, quando você vê um jovem, né, e esses jovens estão namorando e começam a se ausentar do culto, da oração, da leitura, não participa mais da escola dominical, não participa mais do grupo de jovem, meu filho, tá? Chama esse jovem para conversar, porque o negócio já está, o altar já está em ruínas. Em ruínas. Estão ultrapassando os limites, a frieza espiritual já começou a acontecer, a ausência de zelo